Boa tarde, boa tarde, boa tarde. A meditação hoje, em cima do livro de 1 Crônicas, capítulo 27. Neste capítulo deste livro, nós vamos ver os turnos de serviço para cada mês, né? Eram designados para cada mês um grupo de pessoas que iria desenvolver os serviços para atender às necessidades do templo, também para atender a guarda do rei, né, que era do rei de Israel. E nós vemos ali a descrição entre as pessoas, os chefes das tribos, os administradores daquilo que Davi possuía. Então nós vemos que Davi ele foi se cercando de pessoas das mais distintas categorias, mas o curioso é que ele se cercava sempre de pessoas boas, de pessoas que realmente mereciam a confiança. Né? Ele não se cercava de picaretas, de salafrários, de sem-vergonhas. Ele normalmente só se cercava de pessoas corretas, pessoas boas. Então nós vemos ali toda a força militar dele, todos os seus oficiais, né? E as ordens que ele dava para o povo, como que ele se comprometia com aquele povo que o seguia. Ele não tinha papas na língua e também não passava a mão na cabeça de qualquer um. Ele simplesmente trabalhava de acordo com aquilo que era necessário fazer. Ele atendia às necessidades de seu povo, mas ele exigia que seu povo, os seus guardas, os seus conselheiros, os seus chefes, todos aqueles que o cercavam, também o atendessem à altura daquilo que era necessário para o fiel cumprimento de tudo. Ele tinha por base, em primeiro lugar, que os servidores dele eram muito sábios. Eles eram eminentes pela sabedoria. Nós não encontramos ninguém que tenha sido eleito um atendente de Davi porque tenha sido compadre dele, ou porque tenha sido cunhado dele, ou porque tenha sido irmão dele. Não. Todos eram eminentes pela sabedoria. Aptos, portanto, ao exercício daquela função a que fora eleito. Tá? Ele tinha um tio, por exemplo, que era um sábio e escriba, que não era somente capacitado na política, mas ele era também muito instruído nas escrituras, ele era versado nas escrituras, ele conhecia as escrituras como um todo. Ele foi um de seus conselheiros. Tá? Um outro excedia também em aprendizado, prudência, e que foi tutor de seus filhos. Aitofel era um homem muito inteligente e foi conselheiro de Davi. Uzai, um homem honesto, foi companheiro e amigo de Davi. Não é mencionado que ele teve muitos conselheiros na palavra, mas é mencionado que ele teve, e os quais ele teve, eram homens de grande habilidade e de grande conhecimento. Eram homens muito preparados. Não eram qualquer um que ele pegava na cidade e achava bonito, ou achava esse é rico e esse vai ser posto no cargo tal, no cargo Y, no cargo Z. Não, de jeito nenhum. A gente observa por aqui que a sabedoria de um governante, a sabedoria de um homem público, a sabedoria de um homem, digamos, um estadista, ela é medida justamente pela escolha que esse estadista faz do seu ministério, das pessoas que o cercam.
Tá? Veja, nós observamos que Davi tinha primos, conselheiros, primos que eram conselheiros e da confiança dele e muito amados que estavam à sua volta. Agora, nós observamos também que Davi preferia, antes de ouvir a todos eles, prestar atenção à palavra de Deus. Ele buscava sempre a atenção que é derivada da palavra de Deus. Ele não estava tão preocupado com a opinião das pessoas à sua volta, como ele buscava a opinião que ele encontrava na palavra de Deus. Conforme diz ali no Salmo 119, versículo 24, com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Notem e observem que esse salmo, que é a excelência da lei divina, observem o efeito desse versículo. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Antes de ouvir aos seus conselheiros, ele ouvia, pois, a palavra de Deus. Tá? Ele tinha prazer na meditação da palavra. E quando ele escolhia um homem, ele o escolhia por sua habilidade, ele o escolhia por sua capacidade, ele o escolhia por sua fidelidade, ele o escolhia por sua... pela sua condição ética e moral, pela condição ética e moral com que esses homens se apresentavam perante o povo na cidade. Ele não aceitava qualquer um. Ao contrário dos nossos estadistas de hoje, que nomeiam açougueiros para seus conselheiros, donos de empreiteiras para seus conselheiros, em troca do quê? Em troca de dividendos nos lucros de suas empresas. Meu querido, minha querida, meu irmão, presta atenção, observa, a palavra diz, meu povo peca por falta de conhecimento. E você corre de atrás justamente daquele que está te oferecendo vantagens, daquele que vem dizendo para você, vota em mim que vou te dar uma dentadura, vota em mim que vou te dar uma muleta, vota em mim que vou te dar uma cadeira de rodas, vota em mim que eu vou fazer isso para você. Ora, se o cara está te dizendo que ele vai fazer isso ou aquilo outro, ele já está mostrando para você que ele não merece a tua confiança, ele não merece o teu voto. Ele está te comprando, você não percebe isso? Presta atenção! Meu povo peca por falta de conhecimento. Então você tem que trabalhar com o quê? Salmo 119, 24. Com efeito, os testemunhos de Deus são o meu prazer, são os meus conselheiros. Não vou me preocupar em ver o que os outros pensam de mim, senão o que Deus pensa de mim. O que Deus me diz e não o que o outro me diz. O que o outro me diz não me interessa. Principalmente porque esse outro está elevando pessoas totalmente incapazes, totalmente sem gabarito nenhum para exercer funções no meu país, determinando como seria o cuidado, a educação do meu filho, do meu neto. E é nesse canalha, nesse estorvo que eu vou votar? Ora, se é assim, então eu não mereço ser considerado filho do Deus vivo. Que diz a palavra que não sirvo a homens, senão a Deus. Porque se sirvo a homens, então não sou servo de Cristo. E se você está dando o teu voto para alguém que vai te dar uma cadeira, uma muleta, uma bengala, uma dentadura, um óculos, então você não serve para ser servo do Cristo, do Deus vivo. Presta atenção, gente. Vamos prestar atenção, vamos valorizar aquilo que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a capacidade de discernimento. Por quê? Porque nós podemos provar os espíritos e saber o que provém de Deus e o que não provém de Deus nós podemos simplesmente lançar fora. Por quê?
Porque Deus nos proveu dessa capacidade de discernimento por seu divino Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos trocando isso por bênçãos, né, financeiras, né, por benesses. Nós estamos trocando por telha, por pedra, por tijolo, por dinheiro, por dentadura, por óculos, quando a gente troca pelo nosso voto. Além do que, você vai acreditar numa pessoa que está dominada pela esquerda, cujo domínio a esquerda diz que ela vai fazer na terra o paraíso. Meu filho, minha filha, você é cristão, presta atenção no que diz a palavra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci a todas. Se alguém te oferece paz nesta terra, claro e evidente que essa pessoa é mentirosa. Como é que ela pode te oferecer paz nesta terra se ela não pode aumentar um côvado a sua estatura, se ela não pode embranquecer um fio de cabelo dela simplesmente pela força do seu pensamento? Ou seja, ela não pode te oferecer o que ela não tem condições de ter nem para ela, que dirá para te dar. E você está dando valor, dando atenção a uma pessoa dessa? Se você dá atenção a isso, você está dando atenção à mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo, Satanás. Satanás é o pai da mentira, consequentemente ele não tem valor algum. Como é que você dá atenção a ele? Como é que se dá valor a ele? Você não percebeu ainda a canalhada que você está participando? Que você está sendo copartícipe, consequentemente você está dando voto a quem? A Satanás. E está querendo brincar com quem? Com o Espírito Santo de Deus. E ainda quer se dizer filho do Deus vivo? Ora, vai plantar batatas, porque das pedras que você pisa, Deus pode suscitar a filhos de Abraão. Certo? Consequentemente, não adianta você dizer que você é um filho de Abraão. Por quê? Porque você não tem capacidade sequer para discernir entre o bem e o mal, discernir entre o que presta e o que não presta, discernir entre o que é mentira e o que é verdade. Se a pessoa vem e fala uma mentira na tua cara, uma mentira na tua cara já é mais do que suficiente para você entender que aquela pessoa age com a mentira. Se age com a mentira, é filho de Satanás. Ora, sendo filho de Satanás, como é que pode levar o voto de um cristão? E isso nós podemos ver em toda a esquerda. Toda a esquerda, quer seja PT, quer seja PSOL, quer seja PCdoB, quer seja PC, todos os partidos de esquerda têm gente mentirosa. Você vai, corre e vota no tal de Jean Willis, por exemplo, aquele coisa ruinzinho. Presta atenção, minha gente. O rapaz é um homem, nascido homem do sexo masculino, e se diz uma moçoila. Ele está dizendo que é uma moça, uma mulher, um ser afeminado. Ele está fazendo o quê? Senão mentindo com a própria ideologia do gênero dele. Qual é o gênero dele? O gênero dele é masculino. Ou você é macho, ou você é fêmea, e não tem meio termo. Você pode até ser um macho afeminado, não tem problema nenhum. Mas não existe o gay. Não existe o gênero gay. O que existe é um macho afeminado ou uma fêmea amasculinizada. Somente isso. Ou seja, a partir do momento que a pessoa resolveu que Pedro quer ser chamada de Doris, é lógico e evidente que essa pessoa não está agindo com a verdade. Não estando agindo com a verdade, ela está sendo dominada pelo quê? Pelo inimigo, por Satanás. Paciência, consequentemente está errado. Eu não estou condenando. Condenada ela já está por suas próprias atitudes, não sou eu que a condeno. Pelo contrário, por mim, eu faço questão de que ela seja salva. Mas ela está se condenando por suas atitudes. Portanto, não merece a nossa consideração, o nosso voto, o nosso
respeito à nossa atenção, a atenção do povo cristão. É isso que eu quero dizer. Pensem nisso. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém e amém.